Fala galera, nós estamos começando aqui o nosso podcast aqui da nossa lição da Escola Sabatina Jovem aqui na Igreja da Palhoça. Esta é a lição, hein? Não me cansarei de falar até você fazer a sua assinatura ou adquirir a sua lição. Já estamos na segunda lição desse trimestre, e esse trimestre é muito especial. Essa lição, já falei para você, é muito especial porque fala a respeito do livro de João, nosso quarto evangelho e o último livro da Bíblia a ser escrito. Então você não pode ficar sem estudar a sua lição da Escola Sabatina. Quer ter maior conhecimento? Quer ter um encontro com Deus? Então estude a sua lição. E por falar em encontro, encontro é o nosso tema aqui do nosso podcast. Encontro, é assim que agora vai chamar esse momento especial aqui, onde nós estaremos juntos para estudar a lição da Escola Sabatina aqui, ó. É o encontro com Deus, encontro com a lição, inclusive encontro.com. Por que o .com? Porque o .com é o contexto. A nossa lição é chamada de contexto. Então, anote aí esse nome, grave aí, faça aí a sua assinatura aí da lição da Escola Sabatina e assim então todos os dias nós teremos um encontro.com com a lição aqui da Escola Sabatina. Beleza? Marcado aí? Tudo certinho? Vamos conhecer quem está conosco, porque eu não estou sozinho aqui para estudar a lição, estou aqui acompanhado de pessoas especiais, convidados muito especiais. Aqui do meu lado, aqui está a Márcia. Tudo bem, Márcia? Como é que você tá? Fala um pouquinho de você aí, tudo na paz, tudo tranquilo? Tudo bem, pastor? Prazer estar aqui com vocês, bater esse papo aqui sobre a lição. Eu sou líder jovem aqui da Igreja da Palhoça, também sou anciã aqui da igreja, amo esse ministério e essa lição está sendo uma benção. A gente está no comecinho, verdade, mas ela promete grandes coisas, maravilhas, o Senhor fará nessa lição. Amém. Verdade, a Márcia ela é nossa anciã, ela é nossa líder de jovens, ela é mãe do pequeno Anthony e esposa também do Josué, né? Falar nisso, Josué tá viajando, né? Ele vai estar viajando quando essa lição for pro ar, não? Vai, né? Ainda vai estar lá ou já voltou? Ô Josué, então um abraço pra você, viu? Márcia tá aqui, ó, tá tranquila. A gente tá aqui dando uma força pra ela, tá bom? Mas volta logo, hein, rapaz? E do lado da Márcia tem também quem aqui? Ele, nosso amigo Josiel. Fala, Josiel, você tá bem? Se apresente aí um pouquinho para os nossos amigos aí que estão nos assistindo. Olá, pessoal. Meu nome é Josiel, sou da Igreja do Pacheco e estou muito feliz de hoje estar participando aqui desse podcast, falando sobre a lição, né, dos jovens, o início do ministério. Vai ser super top aí. Maravilha. Muito bem, meu amigo Josiel. Josiel, e você é da Igreja do Pachecos, né? Você falou aí, né? Sim. Lá você é o nosso o que lá? O que você faz lá no Pacheco, Josiel? Diga pra nós aí. Sonoplasta. Sonoplasta, é o homem do som, tá ali nos bastidores. E eu fiquei sabendo que você tá namorando, José. É verdade mesmo? Você tá namorando? Sim. Compromisso sério. Compromisso sério, né, Márcia? O negócio tá sério mesmo, gente. Ô, José, e qual é o nome da sua namorada? Como que ela chama? O que é que ela faz? É a Sara, né? Ela é líder jovem lá do Pacheco. Também líder da música também. Olha aí. Uma pessoa super ativa na igreja e firme. Se Deus quiser, a gente vai casar. Está registrado, hein, para toda a igreja, todo o distrito da Palhoça, hein? Está registrado e para o mundo, hein? Está registrado. Então, que Deus nos abençoe vocês aí nesse esquema aí, viu, de namoro aí. Tomara que dê certo, né? Mas que Deus abençoe a gente aqui agora ao estudar a lição da Escola Sabatina. Está preparado aí? Está com a sua lição em mãos? Pode ser aqui em papel, né, que a gente está utilizando, mas também tem um aplicativo da Escola Sabatina que você também pode baixar no seu celular e assim estudar a sua lição. Vamos começar com a oração? José, vamos? Sim, Você ora pra gente, por favor? Orar, sim. Pra gente começar o estudo da lição? Oremos. Pai querido, muito obrigado por nós estarmos aqui agora, que vamos recapitular essa lição, que o Senhor nos capacita para que a gente venha aprender e a entender esse contexto dessa lição, Pai. Por favor, meu Pai, abençoa todas as pessoas que estão nos assistindo, capacita para a gente possa também estar firme em teus caminhos, Pai. Isso nós te pedimos em teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos lá então, o título da nossa lição é o início do ministério. Início do ministério de quem? De Jesus. De Jesus, logicamente, né? De Jesus, não podia ser outra pessoa. O início do ministério de Jesus Cristo, e nós temos aí de cara a nossa tirinha, não é? E o que nós podemos aprender aí na nossa tirinha? Nós temos aí um desenho, né? Que Jesus ele está apontando ali para as talhas
uma menina que parece estar deitada, lendo a Bíblia e falando alguma coisa interessante aí, dizendo assim, ó, se não for para casar, assim eu não caso. Olha aí, José, você falou de casamento, ó, É, né? E aí do outro lado tem aí Jesus, parece que é um chicote, uma pomba voando, pessoas saindo meio apavoradas e um homem que não, né, parece que está lendo aí com empolgação, dizendo assim, não julgo, faria o mesmo. O que dá pra gente tirar de lição aí? Vamos começar pela Márcia aqui. Bom, é, é uma frase que a gente usa bastante, né? Se não for assim, eu nem faço, porque a gente quer fazer, quer ter o melhor em tudo, né? E as mulheres, principalmente no seu casamento, né? É. Então, sonha, já vai pensando, hein? As mulheres se idealizam, então quer sempre o melhor, né? E ela falando ali, então viu que Jesus naquele casamento fez um milagre, né? Exato. Ele transformou a água em vinho, em suco, numa situação onde já estava perdida, ia passar uma vergonha danada naquela época, né? Acabar a bebida assim. Então Jesus foi lá e resolveu tudo, né? O melhor presente, né? O melhor convidado estava lá e resolveu. Então assim, ó, se não for para ser o melhor, então a gente não tem. Então Jesus, ele é o melhor. E no outro, na purificação ali, também a gente não julga, né? Porque de vez em quando a gente pode olhar que parece que Jesus aqui, ó, aqui tem um Jesus bonzinho e tem um Jesus mais sério, né? Então tem gente Verdade, que né? gosta só desse Jesus bonzinho, assim, né? Mas o caráter dele é o mesmo, né? Só que em determinadas situações ele age de diferente maneira, né? E aqui é numa situação extrema que precisava de uma atitude mais radical, vamos dizer assim, né? E ele é um ser humano e ele tem as emoções também, né? Sim. E ali ele mostra isso, né? Então ele viu que estava tudo errado ali e ele foi bem mais enérgico, né? Precisava dessa ação ali. Então nós também na nossa vida, de vez em quando a gente parece que perde um Verdade. pouco as estribeiras assim, né? Mas dependendo da situação. Então são essas duas faces de Jesus, mas que revelam o mesmo caráter. E ao longo da lição a gente vai entender como que é isso. Eu não tinha pensado nessa situação, né? De uma situação ser mais calma, mais tranquila, né? E uma outra situação dele mais enérgico, né? Ele falou assim, não, tá lá, joga água ali nas talhas. E na outra situação ele é enérgico, né? Levantando tudo, sai daqui, tudo, né? Sim, ali no casamento, ele lá tá vendo a situação, foi solícito e tudo, né? Aham. E tem gente que gosta só dessa parte de Jesus, né? Exatamente, é verdade. E você, José, o que dá pra gente, o que você tirou aí de lição aí? O que dá pra gente entender aí? O que vem na sua mente quando você vê essas imagens aí da tirinha? é assim, quando a mulher, assim, com um casamento, assim, mágico, a água transformar em vinho, que no caso suco de uva, algo mágico, assim, né? Aí, pro homem vê outro contexto, né? Sobre a purificação do templo, e escuta pá, cá, pá, pá, lá. Para homem já é mais animado, porque o homem gosta mais de aventura, mais Aham. de pancadaria mesmo, né? Mas vai se acostumando com a ideia do casamento, cheio de Sim, casamento. sonhos. Claro, mulher gosta de dizer, ah, quero sonhar, quero um Aham. príncipe num cavalo branco, assim, Aham. pá, né? E o homem já é mais, Sim, é como eu te interessante, falei, né? né? Essa visão aí do como a menina viu, né, o Isso. milagre feito e como o homem vê ali a situação também de Jesus fazendo, né? Mas sabe o que eu achei interessante também? Que assim, ó, de que tanto no casamento quanto também ali Jesus purificando o templo, a gente vê uma ação de Jesus, né? Jesus agindo. E é assim também na nossa vida, né? Jesus age na nossa vida, né? Trabalha na nossa vida. Ele está atento a todas as situações, né? Tanto na purificação do templo, a preocupação dele com a casa do Pai, mas não só com a casa do Pai. A gente vai ver no decorrer da lição que Jesus também estava preocupado com as pessoas que estavam chegando lá para receber essa purificação, para receber ali, né, a adoração, Sim. né, a Deus em si, né, aquele momento, ter aquela experiência com Deus. Deus está preocupado com as pessoas. Não era só uma questão de, vocês estão aqui vendendo, comercializando, não. Era uma preocupação com quem era mais, quem estava com o coração puro ao chegar ao templo, né? E do outro lado está Jesus ali realizando um milagre num casamento, né? Que tantas vezes é necessário, né?
Nem tudo é mar de rosas, não só no casamento, quanto na vida também. E a ação é sempre de Jesus, né? Ele está sempre agindo ali. Vamos destrinchar um pouquinho agora essas histórias, porque nesta lição aqui, a gente vai falar bastante sobre essas duas histórias, e agora vamos destrinchar um pouquinho cada uma delas aí, né? São duas histórias. José, conta para nós aí sobre a primeira história, então. A primeira história falando aí do casamento. O que que aconteceu ali? Conta para nós como que é essa história de Jesus aí rapidamente. O que que houve no casamento? Jesus foi convidado para um casamento. Aí, quase no meio do casamento, acabou a bebida, né? Que é a Bíblia fala que é suco de uva, Fala que é vinho. mas a gente sabe que é suco de uva, né? Porque não tinha bebida alcoólica, né? Em casamento, assim, na época de Jesus Cristo. E essa é uma boa questão, José, eu te cortando aí um pouquinho, porque muitas pessoas falam assim, não, pode beber o vinho e tudo mais e tal, mas quando Jesus ele transforma a água em vinho, é interessante que as águas elas são frescas, uvas novas, elas não eram fermentadas, né? Não eram nem uvas, né? Pegou a água fresca e transformou a água em vinho. Não tinha fermentação essa água, né? Isso é bastante interessante a gente também, lembrar. na nossa tradução, às vezes acaba parecendo que é a bebida alcoólica, mas também se você for lá como foi escrito a palavra, tinha o sentido que era suco de uva e não uma bebida alcoólica. É isso mesmo. Porque antigamente, quando se falava em vinho, se referia à bebida o suco de uva não alcoólico, né? E hoje nossa cultura, quando a gente fala em vinho, é bebida alcoólica, né? Alcoolizada, né? Mas continue, eu te cortei, fala aí. Aí faltou esse vinho aí. Faltou esse vinho aí. E aí aconteceu o quê? Aí a mãe de Jesus Cristo veio e falou, filho, acabou o vinho. Calma, ainda não chegou a meia hora ainda, mulher, né? Coisa que ele falou, que ele falou assim, não chegou meia hora ainda. Aí, enfim, mas ela deixou já, ó, pro servo ali, né? Ó, faça o que ele pedir. Então ele pediu, ó, encha essas talhas de água e traz para mim. Talhas, assim, são 3 litros, né? Se não me engano. Isso. Cada talha, ela cabia ali mais ou menos de água, 80 a 120 litros. Era bastante água, né? Então, imagina aí, faz as contas aí. Era mais ou menos, uma média era uns 600 litros, né? Então, mais ou menos isso. Então, veja que era bastante era litros aí, né? É. Você imagina assim, um galão que a gente usa de vez em quando aí nas nossas encontros de jovens, aquela coisa toda da igreja e tal, a gente geralmente põe um galão de 20 litros de água ali para a galera, né? Então imagina, lá as talhas, que era o galão que eles utilizavam, era de 80 a 120 litros, né? Então era bastante água mesmo. Eles tiveram que trabalhar bastante, né? Exatamente. Não era coisa simples, não. A gente não sabe como foi que Jesus fez, né? Se despejou, mandou despejar essas talhas em outra talha e virou suco de uva. A gente não sabe como foi, né? Só sei que Deus fez esse milagre, né? Para salvar um casamento. Aí chega lá quem é o mestre? Isso, o mestre ali da festa, né? Da festa ali, experimentou ali o suco de uva e elogiou, né, o noivo. Isso. Nossa, vocês deixam o bom pro final. E isso é bom, porque esse foi o primeiro milagre de Jesus, né? Salvar um casamento ali, fazer um milagre simples ali. E o interessante é que assim, ó, nenhum dos outros evangelhos registra essa festa. Então, não se fala do início do ministério de Jesus com essa festa, né? Os outros vão ter a genealogia, Lucas vai falar que as histórias que ele conta é a respeito daquilo que ele pegou de entrevistas com pessoas que viveram ao lado de Cristo e tal, né? Testemunhos oculares, ele fala, mas João aqui, escrevendo há muitos anos depois da festa acontecer, ele faz questão de lembrar desse momento, do primeiro milagre de Jesus acontecendo ali, né? E já a segunda ênfase aqui da lição, que vai falar, que é a segunda história que vem na seguida, vem falar então dessa purificação do templo, né? De que estava acontecendo, que Jesus então purifica esse templo. E como é que foi essa purificação, Márcia? Conta para nós aí um pouquinho dessa história da purificação. Sim, antes eu posso voltar um pouquinho nessa história dele aí, que é interessante, que Jesus fez num casamento, né? Então ele participava de festas também, né? Então ele era sociável. Gostava de comer, então. Tá vendo, com gente? certeza ele estava alegre, né?
Comida é a melhor coisa do mundo, minha gente. A gente tem que ter comida na nossa casa, na Por isso que igreja, jovem, né? onde tem jovem, tem conversa, comida. alegria e comida, né? E não pode faltar. Mas é importante isso, porque muita gente acha que crente é sério, né? Eu ouvi uma história uma vez, Márcia e José, de um pai que estava ensinando um filho, né? Vai vendo a história, vai vendo. O pai estava ensinando o filho de como era ser crente. Então ele falou: filho, crente não ri, crente é sério, não fica abrindo os dentes para qualquer pessoa e tudo mais e tal. E aí indo para a igreja, né? O filho pequenininho, vendo ali as coisas, tudo mais, e sério, carrancudo, tudo. Aí ele vê num pasto, assim, um burro, assim, né? Cabisbaixo, carona, assim, né? Para baixo, né? E o burro olhou para ele assim, baixou a cabeça de novo. Aí o menino assim, né? Menino, né? Criança, né? Olhou: pai, 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 que foi? Que foi, menino? Quem foi? Pai, achei um outro crente. Aí, pai, aonde? Cadê ele? Cadê ele? Tal, não sei o que. Talvez procurando alguém com a Bíblia na mão, né? Tá lá, pai. E apontou pro burro no pasto. Então o crente ri, né, Márcia? Claro, a gente é feliz porque a gente encontrou o Aham. grande tesouro, a gente tem que ser alegre, né? Mas ali do casamento, uma coisa interessante que esse milagre só aconteceu porque Jesus tinha sido convidado. Olha que coisa Exatamente. interessante. Então, Verdade. assim, se Jesus não tivesse sido convidado para esse casamento, essa festa teria Esse é um acabado. fiasco. Então, o que eu trago para a nossa vida? Que às vezes não acontece milagres na nossa vida porque a gente não convida Jesus para estar nela. A Verdade. gente quer ter os benefícios, os milagres, mas a gente não convida o autor. Uhum. Né? Então, ali, esse casamento só aconteceu dessa maneira porque ele foi convidado, ele estava ali naquele momento. Então, nos momentos de dificuldades, Jesus ele tem que estar conosco também, nos verdade. momentos de felicidade, em todos os momentos, que ele tem que ser o nosso principal convidado, né? Exatamente. Isso mostra aquela ideia, né, de Jesus trazendo a luz para as trevas, né? Porque aquele casamento, numa situação dessa, estava em trevas, né? Inclusive, Sim, a ia lição ser uma vergonha você começar um casamento já na festa, todo mundo sair falando que acabou a que bebida. acabou. Isso era um vexame. Hoje já é Hoje meio já ruim, né? Aqui É. no mundo ocidental, imagina no oriental, então. é, Inclusive, a lição veio trazer que a vergonha seria até passível de alguma coisa que envolvia a justiça, inclusive. Porque poderia ser que o noivo que não conseguiu ter ali um vinho, né, ou o suco, né, da uva puro ali na festa, ele não conseguiu ter para todo mundo, então talvez, olha só o pensamento, É. ele não conseguiria manter a esposa. Então, esse é um pensamento que o casamento ficava até meio ali sob júdice, né? E outra coisa de que se aconteceu isso na festa, era sinal de que o casamento não ia dar certo. Então tinha muita coisa em jogo, né? Sim, Só que Jesus ele sabia de tudo isso, né? exatamente. Só que assim, o que a gente tem que deixar bem claro é que nós precisamos ter Jesus como nosso principal convidado em todas as situações. É isso aí. Tanto na alegria quanto na tristeza também. Ele Exatamente. sempre vai trazer a luz. E outra coisa, de por que será que João frisou essa história, né? Eu vejo assim que em todos esses milagres, tudo que ele vai vir trazer, assim como os outros evangelhos também, a gente tem que ver um pouco mais além do que simplesmente aconteceu, porque senão a gente vai falar assim, aconteceu, ele estava no casamento, olha só, Jesus estava ali e ele fez o milagre e salvou o casamento e acabou. E a gente conheceu uma história, mas não, por que Deus inspirou ele para escrever sobre isso aqui? É porque tem algo para a gente aprender agora, na nossa vida agora. Não só conhecer uma história, né? Sim. Então a gente tem que refletir, pensar, ver tudo que a gente for estudar e pensar e trazer para a nossa vida, né? Por que ela foi escrita? Eu costumo estudar a lição e tem os títulos, né? E eu vou trocando os títulos à medida daquilo que eu compreendo da lição, né? Nessa parte aí, que está em segunda-feira, o título que eu coloquei é assim: não era só um vinho. Porque não era mesmo, né? Não era Sim, era só, mais do que não isso. era só uma questão de vinho, era muito mais que isso que estava envolvido na festa. Não era só uma questão também de, será que ele ia sustentar o casamento ou não? Será que não sei o quê? Não, era muito mais que isso, né? E na nossa vida é a mesma coisa, né? Não é só vir para a igreja. Não é só uma leitura, não é só uma Bíblia que a gente tem. Ó, vou dizer mais, ó. Não é só a lição da escola sabatina. É muito mais que isso. É porque ali fala, a batalha era entre a luz e as E as trevas. trevas. Por E isso que essa às vezes a gente batalha hoje é ainda isso. existe. Porque às vezes fala assim: eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não tenho vontade de dar lição na escola sabatina. Não tenho vontade de ir à igreja. Não é uma coisa, não é só isso. É uma batalha entre luz e trevas. E quem é que pode resolver esse problema? Jesus? Jesus. Escolher, né? Qual se é ler a Bíblia ou ficar no celular. É uma Exatamente. escolha. Então,
escolhemos sempre. Como é bom a gente, pô, não quero ler a Bíblia. Mas eu posso ler a Bíblia aqui, começa a dar interesse e você começa a gostar. Por quê? Porque você permitiu que a sua mente entrasse luz, né, no seu coração, na sua mente. Porque a gente está tão deturbado em assistir que enfraquece nossa mente. É. Então, como é bom a gente ler, ainda mais ler a Bíblia, que fortalece a mente. É. E outra coisa, a João em si, ele não escreve muitos milagres. E aqui vamos já aprender uma coisa aqui. João não chama milagres de milagres, beleza? Então você que está nos assistindo aí, ó, em João a gente tem que aprender essa nomenclatura. Os milagres são chamados de sinais. Então todas as vezes que você vê em João falando assim, ó, sinais, está falando a respeito dos milagres, tá bom? Mas ele não vai falar de milagres. Por quê? A intenção de João era mostrar que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Através do quê? Dos sinais. Então, por isso que nós vamos encontrar em João histórias exclusivas em João. Ele não vai, muitas vezes, repetir as mesmas histórias ou os mesmos sinais ou milagres, né, que nós temos nos outros evangelhos. Essa é uma delas, é exclusiva do Evangelho de João. Nós vamos ver aí ao longo da lição outras histórias exclusivas em João. É por isso que eu gosto de João. É exclusividade. É completo. João é especial, né? Então, isso é bastante importante. Agora, Márcia, você estava falando, né, que não era só um vinho, tal, aquela coisa toda e tudo mais. E eu encontro aqui na lição algumas coisas importantes, né? Que algumas pessoas, inclusive, elas ignoravam, né? E diziam assim que esse sinal, esse milagre no casamento, na verdade, nem aconteceu. A lição eu falei, algumas pessoas chegam a pensar nisso. Não, isso aí foi uma piada que contaram lá, porque viram que estava faltando vinho. E aí ficou assim, olha, você trouxe o vinho mais novo agora no final da festa, né? É Tudo. porque aconteceu e ninguém viu, né? Aham, Muitos convidados nem perceberam que tinha acabado, né? é. E quando viu, tava lá aqueles 600 litros de puro suco e mais gostoso ainda, né? E o que eu pensei aqui é que tudo isso foi feito para mostrar a glória de Deus, né? De Jesus. Mais uma coisa, que nem tudo que Jesus fizer na nossa vida as pessoas vão perceber, mas o que elas vão perceber vai ser o resultado daquilo que Exatamente. Jesus fez dentro de nós. Porque nem tudo é exterior. A maior transformação é dentro de nós mesmos, né? Então, mas as pessoas vão ver. Elas não viram lá Jesus, como ele falou, uma varinha e colocou e fez um milagre. Muitos milagres Jesus tocou nas pessoas, falou. E esse ninguém viu, mas elas viram o resultado. Quando provaram o suco, ele era muito mais gostoso do que o outro, né? Então, por isso que muita gente nem acreditou, porque não foi porque o melhor ficou no final, né? Eles não acharam que tinha acabado. E para a nossa vida espiritual, aqui a nossa vida, que as maiores transformações são aqui dentro, né? Exatamente. Mas as pessoas podem não ver, mas os nossos resultados sempre aparecerão. E eu digo mais, assim, ó, às vezes nem as pessoas percebem diretamente, mas às vezes também acontece com a gente. A gente também não percebe diretamente. E é só quando a gente para olhar para o passado que a gente percebe que nós tivemos um Deus que nos acompanhou toda uma vida, né? Nos protegendo, nos guardando, nos guiando, nos dirigindo. E a gente chegou aqui hoje por essa proteção e esse cuidado de Deus. Né? Por isso que tem aquela frase famosa, né, de que Ellen White diz, ela fala assim, ó, que nós não precisamos temer o futuro, né? Se a gente olhar para o Se passado a e gente ver o olhar para o quanto passado, porque a gente vê a proteção e cuidado de Deus, né? Então, você que está aí, ó, não tema, fica tranquilo, fique em paz em Deus, que Deus está protegendo, Deus está contigo. Você acredita nisso, né? Tenho certeza disso. Mas a gente precisa falar também um pouquinho a respeito da outra situação. A outra situação que aconteceu aí. E, Márcia, dá um resumo geral aí dessa situação aí, do que houve aí com Jesus agora, aí na continuação da história, avançando um pouquinho na nossa lição aqui. Muito bem. Ali vem falando sobre a purificação do templo. Naquela época da Páscoa, as pessoas vinham de muito longe para fazer os seus sacrifícios ali, né? Então, como elas tinham que andar muito tempo e às vezes vinha bastante gente, ficava difícil trazer os animais de muito longe. Então, eles começaram a comprar por ali mesmo, perto de onde ia fazer o sacrifício, né? E sempre quando tem muita procura, as pessoas acabam Comercializando o negócio, então, né? você vê que as coisas
não são tão novas assim, né? O capitalismo já existia. Já existia. Então as pessoas viram uma oportunidade. Já viram aqui, por exemplo, aqui na região de Florianópolis, Aham. quando tem uma fila, não demora meia hora, tem gente vendendo naquela fila. Olha, é verdade. E assim, aparece muito rápido. E lá também foi da mesma maneira. Viram que eles precisavam dos animais para o sacrifício, começaram a trazer tudo ali. Só que o que acontece? Era muita gente chegando Aham. naquele momento, e aí as coisas começaram a perder o controle, e aquilo ali virou um comércio puro, um oferecendo, eu Uma quero bagunça, oferta, gritaria. não, eu vendo mais barato, compra de mim, e aquilo ali. E qual que era o Minha pomba é verdadeiro? mais perfeita. Era eles vir fazer o seu sacrifício e adorar a Deus, pedir perdão pelos seus pecados, e estava perdendo todo o sentido daquilo ali, né? É essência. E Jesus viu que aquelas pessoas mais humildes que estavam chegando ali de cabeça baixa, querendo adorar a Deus, elas não conseguiam nem chegar Aham. até o templo por causa de toda aquela bagunça, e Jesus teve que tomar uma atitude, E né? que atitude ele tomou, José? O que Jesus fez, então, diante desse cenário? Olha, não sei onde que ele arrumou um chicote ali, né? Eu vou dizer que Jesus era meio desbravador, né? É, Que ele diz aí que ele fez, né, um chicote, né? daí ele começou a dar pá, aqui nos lombos do. Acho que bateu na Imagina a mesa. cena, Passa imagina a cena. Aí vira a mesa, não sei o quê, expulsando aqueles dinheiro no campistas. chão. É assim, né? Deus purificou o tempo, né? Porque exatamente naquela época, um carinha lá, bem pensador, vamos vender aqui, né? Aham. Porque as pessoas vêm de muito longe, Uhum. quer dizer, com o seu cordeirinho, Uhum. aí podia se machucar. Uhum. Aí já a oferta já é válida. Uhum. Porque a Bíblia fala que tem que ter um cordeirinho Aham. puro, Sem sem defeito. mancha, sem nenhum machucadinho ali. Então alguém teve essa ideia de fazer isso, né? Dar uma rolinha também ali, bonitinha, branca, sem um defeito. Só que com isso, com o tempo, começou a virar um comércio. É verdade. E isso perdia a essência do templo, né? Pô, a gente o tempo para adorar a Deus, glorificar a Deus, É. né? De fazer sacrifício, né? Então não tinha isso. Então Jesus, né? Também desde criança via isso e ficava, paciência, né? Um dia eu vou expulsar esse cara daí. Tira esse povo daqui, né? E chegou o momento, né? De expulsar ali. E sabe o que eu acho interessante? É o motivo pelo qual Jesus fez isso. A gente pensa que Jesus... Porque assim, ao fazer isso, o que é que acontece? As pessoas que estavam ali, elas perderam, certo? Seus comércios, suas coisas, as coisas ficaram mais difíceis. Até para quem vinha de longe. Porque agora não tinha mais ali a ovelha para Tão fácil comprar, assim tão ali, né? fácil, né? A rolinha lá para trazer, que era mais pobre, só para o pessoal entender, a ovelha, né? Era para aqueles que tinham um pouco mais de posse. Quem Isso. tinha pouca posse, então era Uma ou rolinha. uma rolinha, ou uma efa de trigo, alguma coisa assim, né? Então, assim, agora não tinha mais isso, então também Parece que dificultou mais, né? dificultou mais. Mas Jesus estava pensando no quê? Naqueles que queriam realmente ver uma experiência no templo, com Deus. Então, esses não estavam tendo essa experiência com Deus. É necessário ver essa experiência. Então, Jesus quer que nós também vivamos essa experiência com Ele, né? No templo, na casa de Deus. E isso foi importante que acontecesse para que realmente as pessoas pudessem ter uma maior proximidade com Deus, né? E outra coisa é que na nossa vida Jesus também faz a mesma coisa, porque Exato. tem tantas coisas que às vezes impedem que a gente tenha uma adoração tão singular e pura, e a gente não consegue. Então Jesus, ele é uma ação, né? Então ele quando precisa, ele mesmo faz essa limpeza. Exatamente. Porque ele sabia tudo que estava em jogo, né? Porque, como a gente falou no começo, era muito mais do que só tirar o comércio dali. Ele estava demonstrando muito mais coisas que aconteceriam futuramente, né? E na nossa vida também é assim. Às vezes a gente precisa fazer uma limpeza bem grande e às vezes quando a gente perde alguma coisa que de repente que a gente acha que não está atrapalhando a nossa vida, a gente fala, mas por que está acontecendo isso comigo? Parecia que era melhor e agora está difícil. Não, mas lá no futuro a gente vai entender melhor que sempre é para o nosso bem, né? Apesar de que às vezes a gente não consegue enxergar. Exatamente. E aí tem um detalhe na lição que vai falar o seguinte, assim, ó, que as pessoas falam assim, mas por que você está fazendo isso e tal? Falou assim, dá-nos um sinal. E aí Jesus falou assim, destrua esse templo,
que eu reconstruirei ele em 3 dias. Jesus estava falando do que aqui? Que templo era esse? Será que Jesus realmente iria construir aquele templo lá, que demorou 40 anos. 46 anos para ser construído, cheio de pedras, né, gigantescas, né, quilométricas, e agora, o que seria isso aí? Como é que Jesus realmente estava falando do templo físico, material, ou era de outra coisa? Ele estava falando dele mesmo, né? Dele mesmo. Que ele era o próprio templo, né? E ele seria morto em 3 dias e surgiria. Então seria construído novamente, né? Só que naquele tempo as pessoas não entenderam, né? Falaram, ele tá louco, né? Levou 40 e poucos anos aí para ser construído. Como que ele vai reconstruir em 3 dias, né? Então, Jesus falava uma coisa, mas eles não entendiam, porque eles estavam com a mente muito focada no presente. E eles tinham uma expectativa diferente do que Jesus realmente veio fazer, A né? E eles não, expectativa, né? eles não Essa conseguiram. palavra expectativa, Marcela, mata a gente, sabia? Porque a gente... Idealiza uma coisa, Sim, né? a gente vive criando expectativas em cima das histórias que a gente vive, das experiências que a gente vive, das pessoas que a gente conversa, e por isso muitas vezes a gente se decepciona, né? E a gente cria expectativas também em relação à igreja, às vezes, às pessoas da igreja, ao pastor, a isso e tal. Isso é bastante interessante a gente pensar, né? Porque muitas vezes a gente vai falar uma coisa ou espera uma coisa, aquilo não acontece e pronto, a gente murcha e tal, não sei o quê. Já era. Expectativa versus realidade. Exatamente, Jesus ele estava ali, então, realmente atingindo essas E outra áreas coisa que eu vejo importantes assim aí. é que em várias discussões a gente fala sobre que a igreja às vezes pode se tornar um comércio, né? Que a gente vem por mera formalidade, Sim, costume, e sim. aí fica ali e só vem para conversar e às vezes quando ou o pastor ou alguém tem que chamar atenção, né? Assim como Jesus fez, Aham. aí fala, não, mas não pode porque vai magoar alguém, porque não, mas a coisa certa ela é sempre certa, né? A gente tem que fazer o que é É certo. isso aí, tá vendo? De vez em quando o pastor tem que chegar com chicote. Mas é pro bem. Mas é pro bem, tá bom? De vez em quando umas tapinhas na cabeça, umas varadazinhas assim na testa, né? Mas é pra ajudar, tá bom? Sempre pensando no bem. Como Jesus, por exemplo, ó, a gente entende que assim, ó, a experiência do vinho, a história do vinho, né, que aconteceu lá do casamento, traz aquele contexto da graça, né? Jesus então trazendo a sua glória, né, trazendo a luz, iluminando, para que a graça dele pudesse então aparecer ali diante das situações tristes e ruins da vida. E a mesma coisa eu vejo em relação também à purificação do templo. Porque Jesus, quando fala assim, ó, destrua, em 3 dias eu vou reconstruí-lo. Jesus falando de si mesmo, onde ele iria morrer, mas apesar de morrer, ele ressuscitaria ao 3º dia, dando ao ser humano a oportunidade de viver eternamente, de viver com Cristo de novo, né? De estar, de receber a vida eterna, né? E agora nós podemos escolher entre a vida e a morte, ou seja, a graça de novo aparece aí. Então, tanto na história do vinho quanto na história da purificação do templo, o que nós vemos a graça de Deus atuando, né, ou disponível para o ser humano então aceitá-la. Talvez fazesse um exemplo assim, né? Sobre Deus transformou água em vinho. Que seja um prenúncio ao seu sangue para a purificação. Uhum. Aí, depois ele purifica o templo. Então, cujo templo seja nós, né? Seja o nosso templo. Que quando a gente peça, Senhor, purifica o meu templo, purifica eu, me muda, me transforma, que eu preciso de transformação. Aí Deus vai lá limpar todos os vícios, toda nossos imperfeição que é o empecilho que atrapalha nossa comunhão com Deus. Eu vou aproveitar que você está falando e pegar aqui um trecho aqui no final da nossa lição que diz assim, ó, sobre fé e confiança e obediência. Nas 2 histórias a fé aparece, mas ela aparece mediante o quê? Obediência e confiança. E aí tem um trechinho aqui na lição, uma frase para você colocar no seu Instagram. Olha só o que diz aí, fala assim, ó, que esses relatos eles digam o seguinte, que milagre não é apenas o sobrenatural que acontece da parte externa da vida, né, do nosso ser, mas milagre, ele é também aquilo que acontece dentro de nós e principalmente que acontece dentro de nós. Esse é o maior milagre de todos. Então o que é o milagre? Não é apenas uma exposição externa,
mas milagre principalmente é aquilo que acontece internamente dentro de cada um de nós. É o que você está falando, né? Então a gente vê realmente Deus atuando em todas as partes. Existe um plano, a gente percebe, né? A gente percebe que quando Deus fala assim para Maria, por exemplo, a mãe dele, fala assim, mulher, e ali ele não estava desmerecendo a mãe, muito pelo contrário, né? Na educação e vamos dizer assim, na cultura do Oriente, chamar uma mulher de mulher, na verdade, era até uma forma de reconhecimento, de Respeito, carinho, né? de respeito pela pessoa que estava chamando. Porque quando a gente lê a primeira vez, parece que Jesus está sendo desrespeitoso com a própria mãe, né? É, Mulher, não É por chegou a causa minha hora da nossa ainda. realidade E tal. atual aqui, né? Exatamente. Não era, né? Jesus estava, inclusive, respeitando a posição dela e demonstrando isso para todo mundo, né? E aí nós vemos o seguinte, que quando Jesus fala assim, ó, não é chegada a minha hora, Jesus está falando o seguinte, assim, ó, em outras palavras, falou assim, ó, existe um plano de salvação. E aí, pensando nesse plano, Márcia, e encerrando a nossa lição, que lições finais você poderia deixar para os nossos amigos, nossos jovens que estão assistindo esse podcast nesse momento aqui agora? Dê aí suas considerações finais, encerrando aí a nossa lição. Pois é, a gente não consegue falar tudo, né? Não dá tempo, né? Mas Ó, tem que estudar todos os o dias. restante você vai aprender, vai pegar mais aí na classe, tá bom? Não falta. É o seguinte, eu vejo que a gente precisa aprender bastante com isso, que nesse milagre do casamento, qualquer milagre só aconteceu porque teve obediência. E Deus tem um plano para minha vida e para sua vida, para a vida de todos nós. Mas e aí, o que a gente vai fazer com esse plano? A gente vai obedecer? Se a gente obedecer, o milagre tenho certeza que vai acontecer. Então, o sumo de tudo isso aqui, obediência. Obediência. Quando a gente obedece, Deus ele sempre faz a parte dele. Jesus está disposto, mas às vezes é nós que não colocamos esse plano em ação da nossa parte, que é só obedecer. E o milagre sempre vai estar à disposição. Verdade. E você, meu amigo Josiel, o que você pode dizer aos nossos jovens, olhando ali para aquela câmera, nas suas considerações finais dessa lição? Que assim como Jesus fez o milagre transformando água em vinho, Deus também pode fazer milagre na nossa vida. Pode transformar também, né? Isso. Transformar. Deus, como eu falei, quando estava falando antes, né? De purificar. Deus também purificar o nosso corpo, nossa mente. Que Deus tire todos os nossos vícios. Confie em Jesus, que Jesus vai nos ajudar, vai ajudar você também que está passando por problema. Isso. É isso aí. E olha, tem uma parte da lição que diz o seguinte, ó, que ao recordarmos e recontarmos a história de Cristo, nos envolvemos com o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus te ama, meu amigo. Tenha certeza disso. Espero que essa lição aqui ajude a você a se aproximar, estar mais pertinho de Jesus Cristo, tá bom? Deus abençoe você, estude a sua lição e um detalhe importante, hein? Responda o quiz da Escola Sabatina. Beleza? Não deixa de responder. Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração para terminar? Então, acho que foi quem orou primeiro no começo, foi José, né? Márcia, você ora para nós terminando a lição? Oro. Antes de orar, pastor, eu só quero deixar explicado que também sou mãe da Bianca e do Gustavo. Ah, é verdade, é verdade. A Márcia também é mãe da Bianca e do Gustavo, porque eles também podem assistir, né, Márcia? Verdade. Bianca, Gustavo, um abraço para vocês aí, tá bom? Ah, e outro detalhe importante, eu tô aqui com a camiseta da Missão Caleb, né, do campo, e o Josiel com a camiseta da Missão Caleb da nossa igreja. Então, ó, você que não fez a inscrição, pode fazer a sua inscrição, viu? O link já está aberto para você entrar lá e fazer a sua inscrição da Missão Caleb. Perfeito? Vamos então encerrar com a oração. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esses momentos que passamos aqui, aprendendo um pouquinho mais de Ti. Muito obrigada, Senhor, por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado na nossa vida e por conhecermos um pouquinho mais dos milagres que o Senhor é capaz de fazer. Que possamos sempre ter Jesus como nosso convidado principal e que, através da nossa obediência, possamos reconhecer o plano que o Senhor tem para nós e confiarmos nisso a cada dia de nossa vida. Abençoe cada jovem que está assistindo, que eles permaneçam firmes, que eles possam também ver essa luz brilhando na vida deles. Que essa batalha que é travada entre as luzes e as trevas, que nós já sabemos o final, que nós possamos estar do lado das luzes. Muito obrigado porque o Senhor tem sempre nos orientado no caminho certo.
Permaneça conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.